novos métodos, novo ardor, entusiasmo. Os católicos parecem não entusiasmados com a sua igreja, com o Evangelho. E novas expressões. Segundo, precisamos quebrar a estrutura até hoje vigente, que a evangelização ela era clerical. Os padres, os bispos, os padres. Agora tem de ser o povo, os bispos, os padres. Entenderam a mudança? Quando cada católico se conscientizar de que é um catequista, um missionário, aí nós vamos dar a resposta. Porque é corpo a corpo, é o meu vizinho, é o pessoal da minha rua, da minha casa. Se a gente ficar esperando por padre, a nossa igreja tende cada vez mais a perder fiéis. Porque a população cresceu muito e o número de padres não acompanha o crescimento da população. Deu para entender? Então são os grupos de oração, são as comunidades de vida, são os homens do terço, novas expressões, são os movimentos laicos, muitos movimentos que surgem, muitos. É uma obra do Espírito Santo. Ele não deixaria a sua igreja jamais. Um novo despertar, um novo horizonte, dizia o Papa, para a igreja. Não podemos mais ficar esperando por padres. Em comunhão com os nossos bispos, com os padres, mas todos enviaram graça. Glória a Deus. Aplauda, acorda, gente. Agora, né? Jesus Eucarístico. 1535. 1535. 1535. A fé é o fundamento da esperança. Olha que coisa linda. É a certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Pela fé conhecemos que o mundo foi formado por Deus, pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis e invisíveis se originaram dele. Aí descreve longamente, e eu aconselho a sua leitura em casa desse texto, o que é a fé. Mas eu quero ir para pertinho de vocês e falar mais devagar, porque eu falei aqui alto e a criança que estava aqui se assustou. Não foi, não é verdade? É meu estilo. A fé é um dom sobrenatural. Aprenda, acompanhe-me, preste atenção. É uma graça que Deus infunde no ser humano. É dom divino, pelo qual eu posso conhecê-lo, amá-lo, reconhecê-lo nas coisas, na história, no tempo, adorá-lo e servi-lo. Sendo um dom divino, atenção, primeiro grande ensinamento, deve ser desenvolvido por cada pessoa. Muita gente não desenvolve esse dom maravilhoso, essa força onipotente que é a fé. Veja o que Jesus diz: tudo é possível pela fé. A fé, sendo essa graça que Deus disponibiliza aos seus filhos e filhas, ela deve ser o fundamento de nossa esperança. Fundamento de nossa esperança. Deve ser, olhem para mim, uma busca incessante do invisível. Porque tudo quanto nós vemos é matéria. A fé nos transporta
para o mundo não visível. A fé nos remete para a transcendência, para além de mim mesmo, para além do alcance da minha visão material. A fé é um ato de total, escuta, total e absoluta confiança em Deus. Crer no que não se vê, esperar aquilo que não se tem, isto é fé. Diga comigo: crer no que não se vê, esperar aquilo que não se tem. Loucura para o mundo, é verdade. A ciência estremece e diz: não aceito. Eu te louvo, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios desse mundo e as revelaste aos pequenos e humildes. Há uma sabedoria que não é desse mundo. Feliz aquela que é sábio aos olhos de Deus. E só é sábio aos olhos de Deus quem o procura e o ama, movido pela força da fé. Você está entendendo? A fé não é um puro ato de se declarar alguma coisa. A fé não é o puro ato de dizer que se acredita em Deus. Não é. Porque o demônio acredita em Deus e foge diante dele. A fé é um mover-se pelo Espírito de Deus que nos assiste, que nos conduz para além de tudo quanto possamos imaginar, sonhar e desejar. A fé é uma força sobrenatural que é maior do que a força do mundo. Aplauda essa verdade. Por isso, a pessoa de fé não vacila, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, porque o seu ato de confiança no Senhor é inabalável, e Deus se tornou a razão de sua vida, o rochedo que lhe ampara, e essa pessoa pode dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vacilarei, porque tu estás comigo, ó meu amado e queridíssimo Senhor. A fé é um ato, de transracionalidade. Vou explicar. Alguns entenderam, talvez outros não. É um ato de transracionalidade. A razão, a tua inteligência pode te ajudar no caminho da fé, mas não é suficiente, disse João Paulo na encíclica sobre fé e razão. A fé te leva para além do teu ser pensante, te transporta para um mundo não perceptível, para as realidades não palpáveis, não tocadas. Porque o que se toca é matéria. Está dando para entender, gente? Por isso nós precisamos aprofundar muito e sempre exercitar esse dom que nosso Senhor nos deu, que é a graça de sermos homens e mulheres de fé. Pelo caminho da fé, se chega ao conhecimento pleno de Deus, da sua verdade, da sua palavra e do seu projeto para cada um, cada uma e para toda a humanidade. Pela fé e só pela fé, nós reconhecemos no meio das coisas que passam, aquelas que não passam e as abraçamos. Só é possível fazer isso movidos pela fé. Reconhecer entre as coisas que passam
as que não passam e abraçá-las. A fé, portanto, move e sustenta os homens e as mulheres que desejam conhecer cada vez mais a Deus. A fé pressupõe, escuta o que eu vou dizer, a superação de toda e qualquer dúvida. Porque onde houver dúvida, aparecerá a matéria, o meu eu, o meu limite, o seu limite, a minha impossibilidade, a sua impossibilidade de compreender o que me foge à percepção, à razão, à minha inteligência. Está sendo muito difícil? Eu disse que a fé pressupõe que o homem supere toda dúvida e se abandone, se entregue, olhe para cá, se lance totalmente nas mãos de Deus, num ato de total e absoluta dependência dele. Basta-te a minha graça, disse o Senhor a Paulo, quando ele ia para Roma, para ser julgado, sabia que ia ser morto, e Paulo teve uma crise depressiva, sabia disso? Tremeu. E o Senhor veio em seu auxílio, e pelo Espírito lhe fala ao ouvido: não temas, eu estou contigo. Basta-te a minha graça. E quando Paulo percebe o que o Espírito está dizendo, responde escrevendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. É uma atitude de fé. Onde tem dúvida, não tem fé. Padre Adilson, eu fiz uma promessa, eu estou tão necessitada, será que eu vou receber? Eu digo baixinho: Maria Fumaça, tu não vai receber. Minha irmã, vem cá e abraço. Qual foi a sua promessa? Eu prometi a Nosso Senhor isso. Foi só isso? Você não confiou no Senhor? Você prometeu acender velas? Você pensa que Deus precisa de vela? Até quando nós católicos vamos ser ignorantes? Deus não precisa nada de nós. Nada, nada, nada. Nem de minhas orações. Eu as faço por necessidade, porque lhe é agradável. Mas Deus não precisa nada de mim, nem de você. Deus quer só que eu o reconheça como meu tudo, do meu nada. Aplaude essa verdade. Se eu acendo uma vela para Nossa Senhora, eu estou dizendo: tu não és luz, mas tu és a aurora que anuncia a luz que nunca se apaga. Acende em mim o fogo da fé. Aí eu acendo. Mas acender vela para santo é perda de tempo. Acenda direitinho. Não estou dizendo que não é para acender, não. Estão ouvindo? Vai para uma sepultura, chega lá, acende vela no túmulo. Você pensa que os que morreram precisam de vela? Não precisam não, abra a cabeça de jeito nenhum. Eu acendo uma velinha no túmulo de minha mãe quando tenho tempo e às vezes choro. Nem gosto de ir lá porque acho que lá não tem mais nada. Mas quando acendo digo: meu Deus, obrigado por minha mãe. Ela me passou o fogo, a chama da fé que arde no meu peito. Obrigado, meu Deus. Ela morreu, adormeceu nessa luz. Aí eu acendo. Para que quem passar por aqui saiba que aqui estão os restos mortais de alguém que viveu na luz da fé. Aí acenda as velas que você quiser. Deu para entender agora ou não? Agora acender vela pensando que o defunto precisa de vela é paganismo. Pagãos batizados não são católicos. Pagão batizado, para você entender melhor sem gritar. Está ouvindo? E aqui tem alguns. O senhor está me dizendo: tem, que vai renunciar hoje aqui.
Agora, para a glória de Deus, para que Ele seja honrado e glorificado verdadeiramente, em espírito e em verdade, como Ele disse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, por favor, não venha me dizer que eu estou dizendo que essas coisas não têm significado. Elas têm significado quando nós sabemos fazê-las. Compreenderam? A fé nos leva para além do horizonte. Padre Adilson, eu quero que o senhor reze, porque eu estou para fazer um negócio muito difícil, muito complicado. Por que você não reza, meu irmão? É porque eu acho que a oração do senhor é que tem poder para Nosso Senhor, a minha não. Então você não tem fé, você não vai receber. Quem me tocou? A pobre mulher agora levanta a mão. Fui eu, Senhor. Oh, como é lindo. Jesus diz: filha, tua fé te curou. Não existe fé onde existe dúvida. Diga comigo. Padre Adilson, meu filho está muito doente, uma doença grave. Vamos rezar. Vamos, minha filha. Será que ele vai ser curado? Não diga isso, por favor. Diga: Senhor, tu podes curar-me, mas se não for de tua vontade, que ele esteja em teus braços. Isso é fé. É da renovação, é não sei de quê, mas nunca teve fé. Essa é a verdade que tem de ser dita. Ouviram? O homem de fé, atenção, olhe para cá. O homem de fé não vacila, a mulher de fé não treme. Porque sabe que venha o que vier, Deus não lhe faltará. Amém. Foi meu pai que me dizia, ele morava lá, nunca esqueci isso. Tinha um cercado de palma, que era a única reserva que aquele homem tinha para sustentar algumas poucas cabeças de gado. Na seca, o que restava era a palma, porque é o único que resiste. E o fogo se alastrava e se dirigia para o cercado de palma. Ele chamou os vizinhos, os empregados, todo mundo, com ramo seco, jogando areia, porque não tinha água, para tentar apagar o fogo. Escute, isso é verdade. Lutavam com ramos e quanto mais tentavam apagar o fogo no vento se alastrava. Uma senhora que morava vizinha, próxima à fazenda, vendo a aflição, já velhinha, saiu se arrastando. Chegou lá, disse, bateu no ombro do dono da fazenda, que se chamava João Mendes, e disse: seu João, o senhor quer que eu reze? Vai para lá, velha, não está vendo o povo aqui, a aflição da gente? Você vem com essa história. Não, seu João, não precisa gritar não. Eu vou rezar mesmo sem o senhor querer. Foi para pertinho do fogo. Meu pai dizia isso, meu pai já faleceu. Ele ia completar 100 anos esse ano. Ela se ajoelhou no meio do campo. Ninguém sabe o que ela disse. Estendeu a mão e começou a rezar. Meu pai, toda vez que me contava isso, chorava. Que ele era garoto e presenciou. Sabe o que aconteceu? O fogo se apagou. 1h da tarde, no meio do capim seco. É impossível alguém contar uma história de fé que não seja acompanhada por sofrimentos e grandes provações. Ouviram? E é nessa hora que muita gente fraqueja. O terceiro momento. É na hora da provação que eu começo a me lamentar, que eu começo a tremer, que eu começo a dizer: onde está Deus? É nessa hora que eu afundo. A provação.
Nosso Senhor permitiu uma provação muito bonita a Pedro. Naquela noite escura, quando ele foi andando sobre as águas. E o barquinho lá. Quando viram aquele vulto de madrugada, 3 horas da manhã, um fantasma! Gritaram. O Senhor grita, sou eu! Será que é? É, não é. Olha a dúvida, olha o problema. Terceiro estágio. Senhor, Simão, eu gosto de Simão. O Pedro está. Senhor, se és tu, manda que eu vá andando pelas águas. Ih, afoito. Vem, Simão. Simão estava certo que era o Senhor. Tanto que saiu da barca. Saiu da barca e começou a andar ao encontro do Senhor. Olha a provação. O Senhor disse, eu vou ver se ele tem mesmo fé. Mandou um vento. Simão não viu mais o Senhor. Teve medo, diz a palavra. A provação não foi resistida. Foi o que aconteceu com Pedro? Fundou. Toda vez que a gente se deixa levar pelo medo das provações, a gente afunda. Mas toda vez que as provações são assumidas na fé, chega o quarto e último momento. Deus vê a fraqueza humana, sabe de teus limites e vem ao teu encontro, estende a mão e te sustenta e diz, eu estou contigo, não tenhas medo. Aplauda, isso é fé. O homem se levanta, o homem se torna forte e agora diz, nada mais quero, se não estar na tua presença, ó Pai. Eu já vi muita gente, por causa do ministério, 30 anos de padre, morrer serenamente. Mas já vi tanta gente naquela última hora se debatendo por falta de fé. O homem de fé sabe que nem morte existe, é uma passagem. A vida continua. E outro dia eu voltarei com ele e ressuscitarei na carne. É a fé. Mas como pode explicar isso, padre? Estudantes universitários. Pela fé, meu filho. E a fé você não entende pelos livros de ciências, nem pelas teorias filosóficas. A fé é um dom de Deus, que você abraça se quiser, e deixa que Ele faça o que Ele quer fazer em você. Vamos terminar dizendo, Senhor Jesus, fica de pé. Eu tão pequeno e tão fraco. As mulheres falam no feminino. Reconheço na tua presença. Conheço na tua presença. O quanto preciso. O quanto preciso. Crescer na fé. Crescer na fé. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso. Eu preciso. Ser um discípulo. Ser um discípulo. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Inflamado. Inflamado. Pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Eu te peço essa graça. Eu te peço essa graça. Nesse dia lindo. Nesse dia lindo. Dia santo. Dia santo. O dia da tua ressurreição. O dia da tua ressurreição. O domingo. O domingo. O dia do encontro com os irmãos. O dia do encontro com os irmãos. Na fé. Na fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha Ó meu amado. Ó meu amado. E querido Senhor. E querido Senhor. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim teu Espírito Santo. o teu Espírito Santo. E nada mais E nada me mais faltará.